Tela de Justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte torna pública a exclusão de seus quadros de Leidimar Metsuel de Souza Melo, com base no artigo 38 do Estatuto da Advocacia. A decisão da seccional potiguar já transitou em julgado. Em 2006, o advogado se apropriou da quantia de R$10 mil de uma cliente na qualidade de seu procurador em processo de indenização que tramitou perante o Juizado Especial Cível. Em sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal, ficou configurada a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita pelas declarações da vítima, confissão do réu, além dos documentos colacionados. A OAB Nacional abriu consulta pública sobre o novo Código de Ética e Disciplina. Os advogados podem apresentar sugestões até 31 de maio. Eu converso agora com o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-RN, Ivo Neto. Doutor Ivo Neto, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Obrigado. O Tribunal, o Conselho Federal abriu essa consulta pública sobre o novo Código de Ética da Advocacia. O que se esperar desse novo Código de Ética que está para ser aprovado? Veja bem, no ano passado, o Conselho Federal convocou todos os presidentes dos tribunais de ética, mais os corregedores das seccionais, para uma reunião perante o colegiado, a fim de que pudéssemos relatar problemas relativo aos processos ético-disciplinares, os fatos que ocorrem perante os seccionais, e propor sugestões para essas alterações que estão por vir. Na verdade, se trata de um anteprojeto e estamos aguardando as interferências, as sugestões dos colegas até o mês de maio. Quais são os principais problemas apontados hoje? Em relação ao processo, nós temos dois grandes entraves que o Conselho Federal, no caso, enxergou esses entraves e está propondo essas alterações. A primeira é quanto à notificação do advogado, que ao ser representado, o Conselho entendeu que, já que estamos vivendo esse novo aparato tecnológico, então a notificação hoje poderá ser enviada para o e-mail do advogado, que ele tem cadastrado perante o órgão seccional. O segundo entrave seria no momento em que o processo é distribuído para um relator. Então, estamos trabalhando a hipótese de fixar um prazo para que esse relator rapidamente restitua e que o Tribunal de Ética possa colocar em julgamento. Porque há um lapso temporal muito elevado entre a representação e o julgamento definitivo da representação. Então, se ultrapassados 5 anos, cai na regra prescricional. E eu acho que é isso que o Conselho Federal quer ver afastado. A proposta do anteprojeto está no site do Conselho Nacional da OAB para consulta e, a partir daí, os advogados podem apresentar suas sugestões. Como é que será, como é que se dará a votação como é que o Conselho vai acatar essas sugestões e se dará essa votação do novo Código de Ética? Essas propostas serão encaminhadas a uma comissão nacional que vai estudar essas propostas e a aprovação ela ocorre perante o plenário do Conselho Federal. O presidente do Conselho Nacional da OAB tem dado declarações de que o objetivo desse novo Código de Ética é que ele comece a entrar em vigor ainda este ano. Na Conferência Nacional dos Advogados, eles já querem estar com esse projeto do novo Código de Ética aprovado. Possivelmente, se tudo der certo. Doutor Ivo Neto, vamos falar um pouco também sobre a comissão, sobre o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-RN. Quais são as principais atribuições do tribunal? Nós promovemos a suspensão preventiva para casos extremados, que exigem uma intervenção rápida da OAB, e nós promovemos o julgamento dos advogados, cuja penalidade não seja da exclusão. Então nós temos 3 turmas, com cada turma 4 juízes, exercendo essas atividades de julgamento. E o tribunal ele realiza suas sessões uma vez por mês. Como é que se dá o trabalho, o julgamento desses processos dentro do Tribunal de Ética e Disciplina? O julgamento, o cidadão move a representação, o advogado faz a sua defesa preliminar, em seguida o processo
recebe um parecer preliminar de um conselheiro da ordem, que é submetido a julgamento perante a turma, uma das turmas. Funciona como uma primeira instância. Funciona como uma primeira instância, perfeitamente. Recentemente a OAB excluiu dos seus quadros um profissional por apropriação indébita. Esse profissional ele foi julgado pelo Tribunal de Ética e Disciplina? Veja bem, a penalidade de exclusão, ela compete única e exclusivamente ao Conselho Seccional. O processo tramita desde a sua origem perante o colegiado. O Tribunal de Ética, as punições, elas no máximo alcançam a suspensão do colega. Quais são as outras penalidades previstas dentro das atribuições do Tribunal de Ética? Nós podemos aplicar, além da suspensão, 30 dias, 60 dias, dependendo da gravidade da situação. Aplicamos a advertência e a censura. E um cidadão comum que se sentir lesado por um advogado, como é que ele deve recorrer ao Tribunal de Ética da OAB? O Tribunal de Ética funciona no horário compreendido entre meio-dia até as 18 horas. Ele pode dirigir-se ao Tribunal de Ética e subscrever sua reclamação. Os processos hoje tramitam virtualmente, então ele será digitalizado e em seguida com a tramitação regular. Onde é que funciona o Tribunal de Ética da OAB? Na sede da CARM, ali na Lagoa Nova. E quantos processos o Tribunal de Ética vem analisando, em média, por mês, a cada sessão? Cada sessão, talvez algo em torno de 20 a 30 procedimentos por turno. E esse número ele tem aumentado em relação aos anos anteriores? Existe hoje mais demandas de processo para serem julgados pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB? Tenho que dizer que procede essa sua observação. Tem aumentado. Lamentavelmente. Isso o senhor atribui ao quê, doutor Ivan Neto? Eu acho que a sociedade está mais vigilante em relação à atuação do profissional. Por isso que qualquer deslize, o cidadão se dirige ao órgão de classe para fazer a reclamação. E é bom que faça, para que possamos ter conhecimento e adotar as providências necessárias. E quais são as principais queixas do cidadão comum contra os advogados? A primeira é que o advogado abandona a causa ou abandona o cliente. O cliente quer falar com o advogado e não consegue. Então, essa é a primeira reclamação que ele faz. A segunda diz respeito também a excessos cometidos na própria atividade. Dentro do Código de Ética da OAB se discute muito a questão da publicidade da advocacia. Como é que o senhor vê esse tema? O novo estatuto está reformulando essa questão da publicidade, que é um tema polêmico, dada a diversas formas que você pode fazer. E uma dessas alterações está prevendo a possibilidade da publicidade, que a publicidade ela não pode ser ostensiva, ela tem que ser bastante discreta, né? E está prevendo que o advogado possa utilizar a internet nesse mecanismo de publicidade, desde que haja certas limitações. A publicidade precisa ser institucional, ela precisa ter caráter informativo, para que o advogado ele possa transmitir para a sociedade as suas áreas de atuação, o que é que ele o que é que o seu escritório ele se propõe a prestar de serviço para o cidadão. E além dos processos sobre o Código de Ética, quais são os outros que o tribunal vem hoje analisando? Além dos processos oriundos da publicidade, das infrações no Código de Ética, quais são os outros tipos de processos que o tribunal analisa? O abandono da causa é um fenômeno que acontece regularmente, né? E o senhor atribui isso ao quê, doutor Ivo? Talvez um desencontro de informações entre as partes, ou entre o juiz e o advogado, ou entre a parte e o advogado. Não é uma função fácil julgar os próprios colegas, mas o Tribunal de Ética ele vem conseguindo desempenhar muito bem as suas funções hoje na seccional Potiguar. O senhor acredita que existe hoje um apoio da presidência da seccional Potiguar em fazer com que o Tribunal de Ética e Disciplina funcione a contento? Não somente da seccional Potiguar, mas
Desde o Conselho Federal. O apoio é sintomático, assim. É verticalizado até. O Conselho Federal estadual, em apoio dos tribunais de ética de todas as seccionais. Doutor Ivo Neto, eu agradeço a sua participação no Tela de Justiça e vamos esperar que o tribunal consiga realmente desempenhar essa sua função de julgar aqueles profissionais que não estão desempenhando tão bem as suas funções junto ao ABRN. Eu que agradeço. Apesar de os juízes produzirem anualmente cada vez mais decisões, o crescente volume de processos novos que chegam todos os anos aos tribunais ainda impede a redução do acervo de ações judiciais. A chamada Meta 1, compromisso assumido pelo Judiciário de julgar em 2013 mais processos que a quantidade de ações apresentadas à Justiça no ano, não foi atingida por todos os tribunais, de acordo com o levantamento do CNJ. No Rio Grande do Norte, apenas o Tribunal Regional Eleitoral cumpriu a meta em 184%. No Tribunal de Justiça, o cumprimento da meta ficou em 88% e o Tribunal do Trabalho registrou o cumprimento de 95% da meta 1. Tela de Justiça termina aqui. Acompanhe as notícias jurídicas no www.jurinews.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos.